Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. E hoje eu vou falar de uma coisa muito interessante. Sabia que existem pessoas que têm proteção espiritual mais do que as outras? Sabia que existem pessoas que são marcadas por algumas egrégoras espirituais e nem obsessores se atrevem muitas vezes a chegar a essa pessoa? Eu já vi, já conheci e já presenciei isso várias vezes ao longo da minha caminhada espiritual e eu vou trazer para vocês essa experiência. Algumas dessas pessoas fazem parte das religiões de matriz afro, ou são bruxos, magos, feiticeiros e têm consciência dessa proteção, mas eu já vi casos de pessoas que ainda não começaram um desenvolvimento espiritual, pelo menos não nessa forma, né, de entrar numa religião ou num sistema mágico, mas a marca da proteção tá lá. Gente, é uma marca que muitas vezes fica aqui na testa da pessoa. Em outras, pode estar em outras regiões do corpo, mas eu já vi na testa e é uma coisa belíssima de ver. Então calma que eu já vou explicar para vocês do que se trata, tá? Antes de eu falar sobre esse assunto que ninguém fala, vocês não vão encontrar esse conhecimento muito fácil aí, diluído na internet. Deixa o seu like, se inscreve, ajuda a gente a atingir a nossa meta de 100 mil inscritos aqui no canal. É muito importante, tá? A gente traz conteúdo diário aí para vocês, a gente tenta inovar, trazer coisas novas, tenta levar conhecimento de espiritualidade genuíno para você, então só peço o seu like, a sua inscrição se você ainda não é inscrito, e se puder compartilha ou comenta alguma coisa aqui que ajuda bastante também no engajamento do vídeo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, proteção espiritual todo mundo tem. Deus, a espiritualidade, o universo não desampara ninguém. Todo mundo tem o seu guardião, sua guardiã, seus protetores espirituais, seus amigos espirituais. Não é sobre isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando sobre um grupo de pessoas que por alguns motivos tem um adicional de proteção. Hoje eu vou falar para vocês o porquê algumas pessoas aparentam ter uma proteção maior, ainda que elas não saibam o porquê. Essas proteções elas se dão de diversas formas e por diversas egrégoras e motivos diferentes. Um dos primeiros motivos é algum tipo de processo missionário do espírito. Então, muitas vezes, certos espíritos, seja pelo grau evolutivo que eles alcançaram ao longo das rodas reencarnatórias, ou seja por algum tipo de conhecimento que ele tem ou propósito pessoal, ele pode receber uma marca. Essa marca não é física, tá, gente? Essa marca é espiritual. E aí essa marca, ela mostra para as pessoas, para um plano espiritual, e ao mesmo tempo é um ancoramento da energia da egrégora que acompanha. Deixa eu tentar esclarecer isso aqui. Alguém que tem uma missão é marcado espiritualmente falando para que nenhuma entidade atrapalhe o processo. Ou se alguma entidade ousar atrapalhar o processo, ela vai sofrer algum tipo de sanção. Isso não é permitido. A marca também é uma forma de dos mentores, do mentor, das egrégoras que acompanham aquele encarnado ter acesso rápido a ele. Como se fosse uma conexão direta. Então essa marca, ela tanto é um aviso, geralmente é um aviso luminoso, como também é uma conexão imediata entre aquele ser e aquelas entidades. Isso acontece porque geralmente é um processo de missão muito importante. É como se a espiritualidade escolhesse alguém, elegesse alguém para fazer uma coisa muito importante. E se é algo muito importante, é claro que esse espírito precisa de apoio, de ancoramento. Então eu já vi isso acontecendo várias vezes. Eu já vi, por exemplo, essas marcas na testa, nas costas, já vi essas marcas aqui em algumas vezes. E é raro, tá, gente? Não fica achando que é uma coisa assim, eu tenho ou não tenho. Não é assim, é uma coisa rara de acontecer, mas acontece. O primeiro e o mais comum é processo missionário, tá? Então, geralmente, são pessoas que têm ali, que vão descobrir a cura do câncer, que vão abrir uma religião nova, que vão, sabe, ter um grande impacto, sabe? Uma Madre Teresa, um Gandhi, sabe, um Luther King, algo nesse sentido. Tá? Pode ser, não precisa necessariamente ser ligado à espiritualidade, né? Porque a gente tem que entender que tem pessoas que têm um propósito ligado à política, pessoas que têm um propósito ligado à religião, pessoas que têm um propósito ligado à ciência, pessoas que têm um propósito ligado à psicologia. Então é muito importante eles entenderem isso, tá? Na maior parte das vezes acaba tendo um pezinho na espiritualidade, sim, mas não é regra. Outra coisa que pode desenvolver essas marcas, iniciações. Então, existem certas ordens iniciáticas no plano astral
que podem ou não ter contraparte no plano físico. O que é podem ou não? Pode ser que essas ordens, você se inicia aqui na matéria, e aí desencarna, vocês vão para a parte etérica daquela espiritualidade, ou vocês podem vir a se iniciar no astral. Então, por exemplo, você foi recolhido no mundo espiritual por um grupo A, Z, X, Y, H, né? Não importa o nome do grupo. Existem vários desses grupos astrais. Aí você meio que se inicia naquele sistema. Quando você reencarna, aquelas iniciações elas vêm marcadas no seu corpo perispiritual por essas marcas. E aí você pode estar encarnado aqui no Brasil. Você está conectado a esses espíritos, a essa egrégora, a esse sistema. Quando você faz uma iniciação religiosa, gente, vocês estão se vinculando àquela religião, por exemplo. Se você se inicia na Wicca, se você se inicia no Candomblé, se você inicia na Quimbanda, se você inicia na Umbanda, quando você desencarnar, o seu espírito ele vai se conectar com essa egrégora lá. E pode ser que essa conexão pré-exista, né, de uma vida, aliás, não é pré-exista, ela pode pré-existir, se você estiver olhando na perspectiva da vida, como ela pode continuar. Então eu me iniciei agora nessa vida, morri, tô lá naquela egrégora, reencarnei de novo, continuo conectado àquela egrégora. Tá? Muitas pessoas não sabem disso, mas elas ainda estão ligadas a iniciações antigas que elas fizeram. Tá? Até fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre pactos, e isso existe, tá, gente? Então é importante vocês terem esse entendimento. Essas marcas são de poder. Então, por exemplo, eu fui iniciada no templo de Apolo. Pode ser que essa marca esteja ali. E essas marcas, então, geralmente elas são ou por um processo missionário, ou por um processo de iniciação em algum sistema, ordem religioso, ou pode ser uma conexão muito forte entre a pessoa e algum grupo espiritual. Então, por exemplo, eu tenho um filho de santo, por exemplo, que ele tem uma ligação muito forte com o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Mas quando eu falo que ele tem uma ligação muito forte, eu não estou dizendo que esse filho de santo incorpora o Rei das Sete Encruzilhadas. Eu estou dizendo para você, ele incorpora sim, mas na questão eu não estou dizendo para você que é só isso. Esse espírito está ligado a esse Exu há muitas vidas. Esse Exu diretamente veio falar comigo através da minha mediunidade. O filho de santo nem estava começando ainda, ele nem sabia. O Exu veio falar comigo e foi me apresentando a conexão que eles tinham. Então pode ser que você tenha uma ligação com Padilha, com Quitéria, com Mulambo. Pode ser que você tenha uma ligação com alguma entidade que nem seja dessas linhas de Umbanda que a gente fala. E é uma ligação tão forte entre você e o guia, você e a egrégora, que o guia te protege, que o guia te guarda. Você é mais do que só um médium dele. Você é um filho dele, você é um protegido dele. E geralmente isso também é marcado. E essas marcas, elas acontecem no plano espiritual, e quando o médium corre algum risco, essa marca geralmente se ilumina. E essa iluminação da marca afasta espíritos de baixa frequência, sinaliza a sua proteção espiritual que tem alguma coisa, ao mesmo tempo que é um sinal. Alguns espíritos, né, que já têm certa sapiência das coisas, quando vê, corta a volta. Obsessor, encosto, quiumba. Já tive casos, por exemplo, de pessoas, né, que o Exu se recusou a fazer um trabalho para elas. Não é eu que fiz, tá? Estou contando para vocês coisas que eu já presenciei, coisas que eu já vi, mas eu não faço trabalhos negativos para outras pessoas. Mas eu já soube de casos onde o Exu se recusou a fazer. Por quê? Porque aquela pessoa para quem ele faria aquele trabalho tem uma proteção espiritual muito forte. E não tem nada a ver com religião. Não é porque a pessoa é cristã não, tá, gente? Isso também é uma outra ilusão que a pessoa tem. Não dá para fazer trabalho para um cristão. Dá sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A pessoa às vezes pode ser da Quimbanda e o Exu vai se recusar a fazer. Por causa da proteção espiritual que ela tem, tá? Então só para vocês entenderem que existem muito mais coisas do que a gente imagina. Você sabia disso? Que existem algumas pessoas que têm uma proteção maior? Claro... Nossa, engasguei, que horrível agora. Claro que cada caso é um caso. Cada situação é uma situação, tem que ser analisada. Mas esses três contextos que eu citei para vocês, eles existem e eles geram esse tipo de consequência. Se isso acontece com você, se sinta privilegiado, mas entenda, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você tem tanta proteção, é porque você precisa dessa proteção. Então, fica atento para não dar brecha para o inimigo. Porque não é porque você tem toda a proteção do mundo, né? Existem leis no universo. Se você fizer escolhas negativas, abaixar de frequência, você vai ser atacado. E é porque você tem que fazer alguma coisa grande. É porque você veio para fazer alguma coisa grande, tá bom?
Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo, se tiver alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui que eu posso trazer talvez uma parte 2 ou responder vocês nos comentários mesmos, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo encontro. Tchauzinho!